Olá, quinto ano, como vocês estão? Então, hoje, segunda-feira, dia de estudar português, língua portuguesa, tá bom? E hoje, depois de muitas semanas que vocês estavam fazendo somente o bem comum, que servia de nota, não é? Que a gente já conversou sobre isso, inclusive, aqueles que ainda não fizeram podem entregar até hoje. Hoje, para aqueles que já fizeram e hoje vão estudar português normalmente, a gente vai fazer uma atividade do livro do Pike, tá bom? Do Pike, volume 2, tá? Volume 2. Você vai abrir na página 115, tá certo? Na página 115. E lá você vai encontrar um texto, ó, chamado A Paz, certo? Você vai ler o texto. Esse texto é de uma banda que se chama Roupa Nova. E eles compuseram essa música. E aqui eles colocaram o autor, né, do livro, que fez esse livro do Pike, colocou o texto aqui para poder trabalhá-lo, certo? Você vai ler, tanto na primeira página como na segunda, tem uma continuação, um texto muito bonito que fala sobre paz. E aí, depois da leitura, você vai responder. A primeira questão, o texto é uma entrevista? Qual é a característica? Você vai ler, tanto na primeira página como na segunda, tem uma continuação, um texto muito bonito que fala sobre paz. E aí, depois da leitura, você vai responder. A primeira questão, o texto é uma entrevista? Qual é a característica de uma entrevista? O texto é um conto? Qual é a característica do conto? Uma crônica ou uma música? Né? Fica aí a dica. Segunda questão, o eu lírico retrata a necessidade de... Quem é o eu lírico? O eu lírico é a pessoa que escreve o texto, tá? É o autor, que às vezes é ele o próprio personagem principal do texto. O eu lírico é a de... Quem é o eu lírico? O eu lírico é a pessoa que escreve o texto, tá? É o autor, que às vezes é ele o próprio personagem principal do texto. O eu lírico é aqui. E aí ele pergunta, ele retrata a necessidade, ou seja, o autor nesse texto aqui, ele tem uma necessidade de quê? De semear mais amor, de ganhar mais dinheiro, de fazer mais justiça ou promover mais a paz. Deve ter a ver também com o título do texto, né, gente? Bem tranquilo. Aí tem outra questão aqui, por exemplo, a questão 4, ele vai dar uma estrofe, sinta... Chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão e estendendo a mão. O item A, ele pergunta, a que se refere enxugar o pranto dos homens? O que significa enxugar o pranto? Alguém já ouviu dizer essa palavra, enxugar o pranto? O item B, explica o verso, se fazendo irmão e estendendo a mão. O que significa isso? A quinta questão, quantas estrofes e quantos versos? O pranto. O item B, explica o verso, se fazendo irmão e estendendo a mão. O que significa isso? A quinta questão, quantas estrofes e quantos versos? Na quinta questão, ele está perguntando quantas estrofes e quantos versos tem uma poesia. Vamos lembrar que estrofe é o conjunto da poesia. Tem as linhas, aí tem um espaço e tem outras linhas, não é? O conjunto das linhas são as estrofes. E cada linha do verso se chama verso. Cada linha da poesia se chama verso, tá bom? Questão 6. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Item A. Qual o sentimento predominante que transforma a vida de um indivíduo? Qual o sentimento que transforma a vida de uma pessoa, indivíduo? 7. No verso, se você começar, outros vão te acompanhar. O que o eu lírico quis dizer através desse verso? O que o autor quis dizer? Sempre eu lírico, autor, tá bom? Na questão 8, ele dá o texto e umas partes que estão faltando e você vai completar de acordo com o texto, tá bom? E na questão última, a questão 10, escreva a estrofe que você mais gostou e justifique. Você vai olhar lá no texto, você vai olhar a parte que você mais gostou e vai escrever aqui, tá? Você vai copiar aqui no livro, tá bom? Uma tarefa bem simples, bem prática.
tá? Vou esperar vocês me mandarem ela já feita, tá? Se vocês tiverem uma dúvida, qualquer coisa, vocês podem também me perguntar.